Olá, hoje, embarcaremos em uma viagem no tempo e no pensamento para descobrir como as ideias do filósofo Aristóteles podem iluminar o caminho para a felicidade autêntica mesmo nos tempos modernos. Prepare-se para mergulhar em reflexões profundas e práticas sobre como as virtudes, o equilíbrio e a busca pelo sentido podem transformar nossa existência. Aristóteles, que viveu há mais de 2000 anos, continua sendo uma fonte inesgotável de sabedoria. Em uma época de informações rápidas e desafios constantes, o seu ensinamento eudaimonia, a ideia de florescer enquanto ser humano, nos convida a repensar o que significa ser feliz de maneira genuína e real. Se você já se perguntou se a felicidade é apenas um produto do acaso ou fruto de escolhas conscientes, este vídeo é para você. Convido você a refletir comigo, a fazer anotações e, ao final, deixe nos comentários o que mais te tocou nesse conteúdo. Sua participação é fundamental para que possamos transformar o conhecimento em ação. Aristóteles e sua filosofia. Para compreendermos o segredo da felicidade autêntica, precisamos voltar ao berço da filosofia ocidental e resgatar um pouco da essência do pensamento aristotélico. Aristóteles, discípulo de Platão, acreditava que a felicidade, ou eudaimonia, não seria simplesmente um estado momentâneo de prazer, mas o resultado de viver em conformidade com a virtude e a razão. Ele via a vida como um processo de constante aprimoramento, em que cada ação era uma oportunidade de desenvolver o nosso potencial humano. Em suas obras, especialmente na Ética Nicomaco, ele argumenta que o bem supremo é aquele que nos conduz a uma vida plena, onde o equilíbrio entre as emoções e a razão é a chave para a realização pessoal. Neste contexto, a felicidade não se resume a momentos de euforia, mas envolve a busca contínua pelo autoconhecimento e a prática diária de escolhas que elevem a nossa alma. Aristóteles defendia que cada pessoa tem um telos, ou propósito intrínseco, e que a realização desse propósito é, na verdade, a verdadeira felicidade. Pense nisso. Você já refletiu sobre qual seria o seu propósito mais profundo? Ao observar os ensinamentos desse grande filósofo, percebemos uma proposta que resiste ao tempo. Por mais que a sociedade se transforme, a essência do ser humano, seu anseio por significado, conexão e autenticidade, permanece a mesma. Essa percepção é o nosso primeiro passo rumo a uma vida mais consciente e alinhada com nossos valores. A felicidade autêntica, conceito e relevância. Quando falamos de felicidade, muitas vezes pensamos em momentos de alegria passageira ou em conquistas materiais. No entanto, Aristóteles nos convida a transcender essas definições superficiais e a entender que a verdadeira felicidade é construída a partir de uma vida repleta de virtudes. Essa felicidade autêntica é fruto de uma prática contínua, um cultivo diário do caráter, das relações e das atividades que nos conectam com nossa essência. A felicidade, conforme Aristóteles, está diretamente relacionada à nossa capacidade de agir com ética, de manter o equilíbrio entre os extremos e de desenvolver qualidades que nos tornam seres humanos melhores. Em tempos modernos, em que a rotina muitas vezes é marcada pelo imediatismo, essa lição é de extrema importância. Imagine a vida como um jardim, cada escolha consciente, cada ato de bondade e de justiça é uma semente plantada para colher frutos duradouros. Esse jardim interno não floresce com sorte ou com o mero acúmulo de bens, mas com a prática constante de cultivar nossas virtudes, como a coragem, a temperança, a justiça e a sabedoria. Além disso, a felicidade autêntica nos ensina que somos responsáveis pela nossa própria realização. Numa sociedade que frequentemente nos impulsiona a buscar a validação externa, através de likes, curtidas e status, a mensagem de Aristóteles é libertadora. A fonte da verdadeira felicidade está dentro de nós. Ela se manifesta quando agimos segundo nossos valores, quando encaramos os desafios com resiliência e, principalmente, quando permitimos que o nosso interior floresça com autenticidade. O caminho para a virtude na perspectiva aristotélica. Aristóteles acreditava firmemente que a prática leva à perfeição. As virtudes não surgem do nada, elas são formadas pelo hábito, pela repetição de boas ações. Assim como um atleta treina diariamente para alcançar a excelência, nós também precisamos nos dedicar diariamente ao cultivo das qualidades que nos aproximam da nossa eudaimonia.
Entre as virtudes aristotélicas, encontramos conceitos como a coragem para enfrentar os desafios, a temperança para controlar os excessos e a justiça para lidar com as relações interpessoais de maneira equilibrada e ética. Cada uma dessas virtudes é um degrau que nos aproxima de uma vida plena e significativa. Aristóteles também argumentava que o meio-termo era essencial para evitar os extremos que podem nos levar ao desequilíbrio. Por exemplo, a coragem não significa a ausência de medo, mas a habilidade de agir corretamente mesmo diante do receio. A temperança não é a negação do prazer, mas o controle sobre os excessos. Essa busca pelo equilíbrio é um chamado para vivermos de maneira íntegra, sem cairmos nos excessos ou privarmos a nós mesmos de experiências enriquecedoras. No mundo de hoje, onde tantas pressões e tentações nos arrastam para um estilo de vida desequilibrado, os conselhos de Aristóteles ressoam com uma atualidade surpreendente. Retomar o caminho da virtude significa, acima de tudo, resgatar a nossa humanidade e reconhecer que o verdadeiro sucesso não se mede pela quantidade de bens acumulados, mas pela qualidade de nossas relações e pelo desenvolvimento do nosso potencial interior. Os desafios da modernidade e a reinvenção da felicidade. Vivemos em uma era marcada pela velocidade, pela inovação constante, muitas vezes, pelo superficialismo. Nossos dias são preenchidos por uma enxurrada de informações, e o tempo parece nos escapar entre os dedos. Em meio a esse turbilhão, como podemos encontrar espaço para refletir sobre a verdadeira felicidade? A resposta está, paradoxalmente, na simplicidade e na autenticidade. Aristóteles nos ensina que, independentemente das complexidades do mundo moderno, o caminho para uma vida plena passa pela prática consciente da virtude. Isso significa que, mesmo com as demandas e pressões do cotidiano, é possível criar momentos de pausa e introspecção que nos permitam reconectar com o que realmente importa. A chave está em incorporar os ensinamentos aristotélicos na rotina. Reserve momentos para meditação, para leitura e para o diálogo honesto consigo mesmo. Essas práticas não apenas fortalecem a mente e o espírito, mas também nos ajudam a tomar decisões mais alinhadas com nossos valores e propósitos. Outro desafio importante é a tentação do imediatismo. Em uma sociedade onde tudo parece ter solução instantânea, desde um clique até a entrega de produtos, a paciência e a persistência podem parecer virtudes ultrapassadas. No entanto, a felicidade autêntica exige tempo, esforço e uma contínua dedicação ao autodesenvolvimento. Essa jornada, embora repleta de obstáculos, proporciona um crescimento que nenhuma gratificação momentânea pode oferecer. Portanto, ao enfrentar os desafios modernos, lembre-se de que a transformação interior é um processo gradual. Cada pequeno passo em direção à prática da virtude contribui para a construção de uma vida mais rica e alinhada com o seu verdadeiro eu. Permita-se desacelerar, respire fundo e redescubra o valor do equilíbrio. Essa é a mensagem que Aristóteles nos legou e que, hoje, se torna mais relevante do que nunca. O papel das emoções e do autoconhecimento. Nem tudo se resume à prática racional das virtudes, as emoções também desempenham um papel central na experiência humana e, por consequência, na nossa busca pela felicidade. Aristóteles não ignorava o campo emocional, ao contrário, ele via a sensibilidade e a empatia como partes essenciais de uma vida equilibrada. O autoconhecimento, portanto, é fundamental. Quem somos, de fato? Quais são as emoções que moldam nossas ações e decisões? Para Aristóteles, compreender a si mesmo é o primeiro passo para se viver de acordo com a própria natureza e, consequentemente, para alcançar a eudaimonia. Essa jornada de autodescoberta exige honestidade, coragem e a disposição para enfrentar as próprias sombras. Em tempos modernos, onde o consumo de experiências muitas vezes mascara a falta de profundidade emocional, buscar o autoconhecimento torna-se um ato revolucionário. Não se trata de rejeitar as emoções ou a sensibilidade, mas de permitir que elas fluam sem que nos dominem. Trata-se de reconhecer que a verdadeira força está em sermos vulneráveis e, ao mesmo tempo, resilientes. Ao aprender a identificar e compreender o que sentimos, conseguimos transformar nossos desafios internos em fontes de crescimento e inspiração. Cabe a cada um de nós criar momentos para refletir sobre nossas experiências, tornando o autoconhecimento uma prática diária que enriquece não apenas nosso mundo interno, mas também nossas relações com os outros. Neste ponto,
Convido você a compartilhar nos comentários uma experiência em que o autoconhecimento tem ajudado a transformar um desafio em uma oportunidade de crescimento. Sua história pode inspirar outros a buscar mais compreensão e conexão consigo mesmos, aplicando os ensinamentos aristotélicos na vida cotidiana. Chegou a hora de traduzir os ensinamentos de Aristóteles para a prática no nosso dia a dia. Afinal, sabedoria não serve apenas para ser admirada, mas para ser vivida. Vamos explorar alguns caminhos práticos para incorporar as virtudes aristotélicas na rotina e, dessa forma, construir uma vida pautada na felicidade autêntica. Estabeleça uma rotina de reflexão diária. Reserve alguns minutos ao final do dia para refletir sobre suas ações, escolhas e emoções. Anote seus sentimentos, desafios e conquistas. Esta prática de autoavaliação é fundamental para identificar áreas que precisam de mudança e para reconhecer seus progressos na jornada do autoconhecimento. Cultive a gratidão e o equilíbrio. A gratidão é uma poderosa ferramenta que transforma a percepção que temos do mundo. Em meio às pressões modernas, pare para agradecer pelas pequenas vitórias e pelas pessoas que fazem diferença na sua vida. Esse hábito pode realinhar seu foco e fortalecer os vínculos afetivos, criando uma base sólida para a felicidade. Pratique a coragem e a temperança. Enfrente os medos e os desafios com determinação. Muitas vezes, o receio de falhar nos impede de alcançar nossos sonhos. Lembre-se de que a verdadeira coragem não está na ausência do medo, mas na capacidade de agir apesar dele. Ao mesmo tempo, mantenha o equilíbrio, evite os extremos e busque uma atitude moderada que permita crescer sem se desgastar. Invista em relações significativas. As conexões humanas são essenciais para o florescimento pessoal. Dedique tempo para conversar, ouvir atentamente e compartilhar momentos reais com aqueles que ama. Relacionamentos baseados na autenticidade e no respeito mútuo potencializam a sensação de pertencimento e fortalecem nossa identidade. Transforme os obstáculos em oportunidades. Cada desafio, cada fracasso aparente é uma chance de aprender e evoluir. Adote a postura de enxergar os erros não como derrotas, mas como degraus para o sucesso. Essa mudança de perspectiva é essencial para desenvolver resiliência e para manter o espírito aberto a novas possibilidades. Busque o desenvolvimento pessoal contínuo. Ler, estudar, participar de cursos e trocar experiências com pessoas que compartilham dos mesmos valores são práticas que estimulam o crescimento interior. O conhecimento e a troca de ideias enriquecem o nosso mundo e nos ajudam a construir uma visão mais ampla do que significa a vida bem vivida. A prática desses hábitos não acontece da noite para o dia. Ela se constrói gradualmente, a cada escolha consciente e a cada momento de vulnerabilidade. O segredo está em não se cobrar uma perfeição imediata, mas em desfrutar da jornada e reconhecer que cada pequeno avanço é uma vitória importante na busca pela felicidade autêntica. Integração entre filosofia e espiritualidade. A busca pela felicidade autêntica, segundo Aristóteles, não se limita à prática de virtudes no ambiente prático, mas também se integra à dimensão espiritual de nossas vidas. Essa integração é especialmente relevante nos dias de hoje, quando a espiritualidade, seja por meio da religião, da meditação ou de práticas de autoconhecimento, ocupa um papel fundamental na construção do nosso interior. Quando conseguimos alinhar o pensamento filosófico com a espiritualidade, desenvolvemos um senso profundo de propósito e equilíbrio. Pense em como essa união pode influenciar positivamente nossas escolhas, trazendo clareza para enfrentar os dilemas cotidianos e fortalecendo nossos vínculos afetivos e sociais. A espiritualidade, neste contexto, se torna um guia, ajudando-nos a discernir o que é realmente importante e a direcionar nossas ações para o bem comum. Ela nos convida a viver de maneira consciente, cultivando a empatia, a compaixão e a capacidade de enxergar o mundo e as pessoas com um olhar mais amoroso e acolhedor. Portanto, integrar a filosofia aristotélica com uma prática espiritual não é uma tarefa complicada, ela se inicia com simples atitudes diárias, como a gratidão, a meditação e a honestidade consigo mesmo. Ao abrir espaço para essa conexão, cada um de nós pode transformar momentos de sofrimento em oportunidades de iluminação e crescimento. Os desafios internos, medo, insegurança e a busca pelo equilíbrio. Um dos maiores desafios que enfrentamos na busca pela felicidade autêntica é o confronto com nossos próprios medos e inseguranças.
Esses sentimentos, muitas vezes obscurecidos por aparências e rótulos sociais, podem paralisar nossas ações e impedir que alcancemos o nosso pleno potencial. Aristóteles nos lembra que a virtude não é a ausência do medo, mas a disposição para enfrentá-lo de forma equilibrada. A coragem, portanto, é um componente crucial dessa equação. Não se trata de ignorar o que sentimos, mas de reconhecer essas emoções e agir apesar delas, transformando o temor em um aliado para o crescimento. A insegurança, por sua vez, pode ser combatida com o autoconhecimento. Quando nos permitimos olhar para dentro e identificar as raízes desses sentimentos, abrimos caminho para fortalecê-los com as práticas diárias de autocuidado e reflexão. Reconhecer nossas vulnerabilidades é o primeiro passo para superá-las. É importante lembrar que cada um de nós possui um potencial único, e que a comparação com os outros muitas vezes distorce a nossa percepção de valor. Cultivar a autoaceitação, portanto, é fundamental para criar uma base sólida sobre a qual se constrói uma vida plena e autêntica. Espiritualidade e conexão, o impacto no cotidiano. A espiritualidade, em sua essência, vai muito além de práticas religiosas ou crenças específicas. Ela representa uma conexão profunda com o universo, com a natureza e, principalmente, com a nossa essência mais íntima. Essa conexão fortalece a capacidade de lidar com as adversidades, oferecendo suporte e inspiração nos momentos desafiadores. Ao cultivar a espiritualidade, você se reconecta com aquilo que é atemporal e eterno. Essa prática pode ser incorporada de diversas maneiras, através da meditação, da contemplação da natureza, de rituais simples que simbolizam a renovação ou ainda na busca por uma filosofia de vida que ressoe com os seus valores. Essa conexão não só renova as energias, como também nos ajuda a reconhecer que a verdadeira felicidade está na harmonia entre o ser e o universo. Vivendo a filosofia aristotélica hoje e sempre. Chegamos ao final deste roteiro, mas a jornada para a felicidade autêntica não termina aqui. Inspirados pelos ensinamentos atemporais de Aristóteles, somos convidados a transformar a teoria em prática, a filosofia em ação e o pensamento em atitude. Cada ação consciente, cada momento de reflexão e cada pequena vitória ao longo do dia contribuem para construir uma vida repleta de significado e equilíbrio. Lembre-se, a busca pelo autoconhecimento e pela virtude é um processo contínuo, assim como o florescer de um jardim, que requer cuidados diários e paciência para que cada semente se transforme em uma bela flor. Desafie-se a viver de maneira autêntica, cultivando a coragem, a gratidão e o amor, tanto por si mesmo quanto pelos outros. E aí, o que você achou dos ensinamentos de Aristóteles para transformar a sua vida? Compartilhe suas reflexões, dúvidas e experiências nos comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar essa conversa e inspirar outras pessoas a buscar um caminho de felicidade e realização. Agradeço por ter acompanhado este vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Que a sabedoria dos tempos antigos ilumine cada passo da sua jornada moderna rumo a uma vida plena e autêntica. Até o próximo vídeo e lembre-se, a felicidade está em cada escolha consciente e em cada ato de amor consigo mesmo e com o mundo ao seu redor.